Bom, deixa eu ir iniciando aqui. Beleza, então vamos lá. Enquanto a galera vai entrando aí, eu já vou iniciar aqui. Eu acho que eu nunca falei especificamente sobre esse tema em uma live. Na verdade, não. Eu não acho. Nunca falei. A gente até chegou a falar um pouquinho, né, sobre inteligência artificial em algum momento aqui no perfil, mas a gente nunca falou especificamente em uma live. Então, hoje eu estou trazendo esse assunto aqui e a gente tem várias coisas para discutir. E aí eu vou colocar esse tema aqui, qual que é o impacto da IA na arquitetura, né? Para quem não está familiarizado, IA é inteligência artificial. E a gente vai discutir um pouquinho sobre os aspectos disso, né? Sobre os impactos e também qual é o impacto, se ele vai ser positivo, se ele vai ser negativo. A gente vai tentar descobrir um pouquinho essa ótica. E para me embasar nisso, eu vou trazer alguns artigos aqui para vocês também, alguns dados que são relevantes, e aí a gente vai fazendo essa discussão aqui. É super importante dizer que essa é sempre uma live colaborativa, então eu preciso que vocês interajam aqui, que vocês mandem perguntas. E no final da live eu também vou responder as perguntas de vocês que vocês me mandaram lá nas caixinhas, tá? Então, bora iniciar. Deixa eu só trocar o ativo aqui. Oi Aline, oi Renato, tudo bem? Como é que vocês estão? Ó, então vamos lá. Eu vou começar aqui, eu vou iniciar aqui explicando o que é a IA, para quem não sabe. Gente, IA nada mais é do que um software, tá? Eu até inclusive estava estudando bastante sobre o assunto e eu vi um especialista que ele falou uma coisa que eu achei super interessante. Ah, que bom, Aline. A Aline falou que está trabalhando e me ouvindo. Show. E Renato, boa tarde. Bom, então vamos lá, gente. Então, gente, IA nada mais é do que um software, tá? E aí essa explicação que eu estava falando para vocês do especialista é a seguinte. Ele falou que a inteligência artificial nada mais é do que, fez uma analogia, na verdade, né? Do que um carro se comparado com uma charrete. Então, os softwares que a gente tem, que a gente tinha, né, antes, era como se fosse a charrete, e hoje a gente está com essa inteligência artificial, que é como se fosse o carro, né? Então teve essa evolução de modal aí. Mas, e aí a gente vai discutir sobre esses aspectos, né? Então, existem alguns tipos de inteligências artificiais, não é só um único modelo, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês os que estão mais em voga, que é o Chat GPT, não sei se vocês já utilizaram, inclusive escreve aqui para mim no chat se vocês já utilizaram o Chat GPT. O Chat GPT nada mais é do que um programa que ele é capaz de cruzar dados. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, a gente fornece dados para essa inteligência, ela reúne um banco de dados e através disso ela consegue cruzar dados e aí te dá uma informação. Qual que é a diferença do Chat GPT com o Google, por exemplo? O Google, ele consegue fazer uma leitura e te dar com base num dado específico. Por exemplo, eu sou criador de conteúdo, então se eu crio lá sei lá, uma receita de bolo de maracujá, então eu vou lá, coloco meu vídeo, faço a receita, coloco meu vídeo no YouTube e na thumb, no título, eu coloco assim, receita de bolo de maracujá. Quando você pesquisa no Google receita de bolo de maracujá, ele vai identificar essas palavras e automaticamente ele vai te indicar esse vídeo, esse conteúdo. A IA ela vai um pouquinho além disso, por isso que é a inteligência artificial, porque ela consegue por si, né, entre aspas, cruzar esses dados e te entregar uma coisa além dessa leitura primária, né, além desse ponto único. Então ela consegue cruzar dados por si só e não fazer uma leitura única. Então o Chat GPT, além disso, ele consegue inclusive, se você, para quem nunca teve a experiência, se vocês chegarem para ele e falar, olha, eu quero um roteiro de um vídeo específico, eu quero que você se comporte como uma criança de 2 anos, e aí ele vai utilizar toda uma linguagem de uma criança e vai escrever um roteiro para você. Ou se você especificar em outro sentido, não, eu quero um roteiro e o especialista é um arquiteto, então ele vai utilizar os parâmetros de um arquiteto, né? Então, enfim, ele consegue cruzar esses dados e evoluir nesse sentido. O Midjourney ele já trabalha com imagens, que é essa que está aparecendo aqui para vocês, inclusive. Então,
como que funciona o Midjourney. Eu consigo, por exemplo, escrever um comando, então eu falo, vou dar o exemplo aqui que eu utilizei dessa imagem que está aparecendo aqui na tela para vocês. Eu escrevi que eu gostaria de uma mulher com aspecto de robô, e aí eu dou esse comando para ele e através de um prompt ele consegue me dar essa imagem. O que é esse prompt? Esse prompt nada mais é do que um comando mais específico para que ele consiga de alguma forma identificar qual a linguagem que ele quer trabalhar nessa imagem. Então, nesse prompt eu pedi para que fosse uma imagem cinematográfica, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Então o Midjourney ele trabalha mais nesse sentido. É uma IA também, mais de imagens. E a gente vai ver uma IA de arquitetura mais para frente. Fica aí. E depois a gente tem a Dolly, que é basicamente também nesse sentido do Midjourney. Então ele vai criar, através de prompts, através de comandos, uma imagem final para você. Então, sei lá, você pede assim, ó, você escreve, você digita, quero uma imagem de uma baleia dirigindo um carro. E aí ele vai criar essa imagem para você. Isso é muito rudimentar ainda, tá, gente? Para criar essa imagem aqui, embora esteja uma qualidade absurda, mas você precisa fazer vários testes, ele não acerta, aí você precisa refazer. Isso ainda está caminhando ainda. Isso é importante. E aí eu trago alguns exemplos reais também de inteligência artificial sendo aplicada hoje. Por exemplo, o McDonald's, recentemente, ele fez uma loja física só com automação. E de onde que entra a IA aí? A IA, ela consegue... O que é a função dela lá, né? Ela faz o seguinte. Tá lá as máquinas trabalhando, e aí imagina que tem um motoboy. E esse motoboy está vindo buscar esse pedido. Quando esse motoboy entra num raio específico que o ser humano especificou, essa IA ela consegue ativar as máquinas para que essas máquinas façam esse produto a tempo desse motoboy pegar no tempo exato e para que esse produto chegue mais fresco, entre aspas, né? Porque é fast food, mas mais quentinho, enfim, para que esse alimento chegue mais quente lá para o cliente que pediu. Então já está sendo utilizada nesse sentido. Então tem várias formas. Por que eu estou falando isso para você? Porque tem várias formas de se utilizar a inteligência, inclusive na arquitetura, e a gente vai discutir sobre isso. Beleza. Deixa eu só tomar água aqui, peraí. Estou falando um pouquinho mais rápido porque, primeiro que eu já falo, né? Mas segundo porque a gente tem muito conteúdo aqui e para que seja, né? Bom, então a gente depois vamos ver esse aspecto de como está sendo incorporado no design. E aí, por que eu estou falando exatamente, por que eu estou deixando assim aberto, né, no design, não estou falando exatamente na arquitetura? Porque de fato eu quero ser plural aqui e vou falar tanto do design como um todo, tá? Como designer gráfico, como designer de mobiliário, em todos os sentidos. Então, por exemplo, eu acompanho muito designers gráficos. E no design gráfico, tipo assim, a IA ela está sendo difundida massivamente e faz parte do cotidiano deles já. Então, como que eles estão utilizando? Eles pegam o chat GPT para início, e aí com esse chat GPT eles começam a criar um roteiro, né? Então, por exemplo, imagina que vocês cheguem para eles e peçam uma marca do seu estúdio de arquitetura. Então, eles vão lá no chat GPT, já manda isso para ele e dá as características desse estúdio, tudo, e ele começa a criar, de alguma forma, essa marca para eles. E aí é importante a gente dizer também que o chat GPT, para quem nunca usou, é como se fosse uma pessoa do outro lado conversando com você. Então, você dá um comando para ele, ele te retorna, e aí, vamos supor assim, ele dá alguma coisa que você gosta e outra não. Aí você fala, não, ok, eu gostei muito disso, continua com isso, mas isso aqui eu preciso que você reveja. E aí ele vai, entendeu? Ele conserva aquilo que você gostou, então é uma forma de ir lapidando também e de alguma forma isso te dá insights. Nesse sentido eu acho que é bem legal. E a gente tem um Midjourney também, que eu falei para vocês. Então eles estão pegando essas imagens da IA para fazer design. Porque imaginem vocês, essa imagem que está aparecendo aqui na tela para vocês, quanto tempo a gente não gastaria para criar ela no Photoshop? Né? Talvez dias, assim, para ficar nesse resultado, nessa resolução. Então eles estão utilizando, né, obviamente, isso faz parte já do processo de criação deles no design. E além disso, tem a questão dos direitos autorais, né? Porque é caro comprar imagem para o design.
Então, no Midjourney ainda não se tem esses direitos autorais. Então, eles vão lá, conseguem criar essas imagens portanto, colocar isso para o cliente sem nenhum problema. Então, isso está sendo bem implementado no design. E aí a gente tem alguns problemas, né? Vamos falar de alguns problemas agora específicos sobre essas inteligências. O primeiro, e é interessante porque vocês vão ver, e o meu intuito aqui não é falar se a IA é boa, é ruim, no final eu vou dar minha opinião pessoal, mas é mais fazer um compilado do que está sendo dito e principalmente da arquitetura, qual o impacto dela, para que vocês mesmos façam essa avaliação, tá? Mas o que está sendo difundido aí? Existem duas linhas, como quase tudo na vida, né? Existe uma galera que está super apoiando o desenvolvimento das inteligências, eles acham que isso é um grande avanço, e existe uma galera que, do outro lado, que está tipo, para de fazer isso agora, porque isso vai ter graves consequências. Inclusive, tem um cara que é um grande empresário, que agora eu não me lembro o nome dele, que ele comparou o impacto da inteligência artificial com o impacto do aquecimento global. Ele falou que a inteligência artificial vai ter um impacto maior ainda, negativamente falando, do que o aquecimento global. Então eu trouxe até essa manchete aqui para vocês, né, da revista Exame, que fala: a inteligência artificial representa risco de extinção para a humanidade, né, dizendo o especialista. E aí eles falam, né, em relação a o que eles estão falando, né, quais são esses riscos. Então eles falam sobre fake news, né, o quanto essas IAs podem disseminar fake news, porque não vai ter um código de ética, né, ali. Depois a gente tem os direitos sobre a obra também e violação de privacidade também. Então tudo isso, né, quando a gente olha para um aspecto global, de fato pode ser um caos, né? Mas é o que eu estou dizendo aqui para vocês. Existem linhas assim. Então eu acho inclusive que essa é uma linha um pouquinho exagerada do meu ponto de vista e no final eu explico o porquê. Mas existem essas linhas, só para que vocês saibam, tá? Deixa eu passar aqui para o próximo. Aqui. E aí vamos entrar agora especificamente na arquitetura, tá? Esse preâmbulo aqui foi importante só para situar vocês. Bom, vamos lá então. E aí eu trago para vocês aqui duas imagens de dois artigos do ArcDaily. O ArcDaily, inclusive, é uma dessas linhas que eu senti que foi um pouquinho... Eu achei que, quando eu entrei nesses artigos, eu achei que teriam bastante críticas, né, em relação ao que estava sendo feito agora. Principalmente essa segunda matéria, né, que é essa IA que pega referências do ArcDaily e cria imagens. Então eu achei que teria uma crítica, mas não. Estava super suave e eu achei isso até, de certa forma, engraçado. Mas então a gente tem esses dois artigos do ArcDaily, que diz, né, o que é a Dolly e por que ela vai transformar transformar os projetos criativos. Bom, basicamente esse artigo, eu trago ele aqui e vou explicar ele de forma resumida para vocês. Basicamente o que esse artigo está dizendo como eu disse para vocês anteriormente, esse tipo de inteligência, né, baseado inclusive no Midjourney, eles são prompts, né? Então, ou seja, você dá um comando, você digita algo para que aquele programa crie uma imagem. Então, como eu disse, os designers já estão utilizando isso muito no processo deles. Então, percebem que mudou a forma de se criar as coisas? Não estou dizendo que vá mudar radicalmente ou que... Não, é só um fato que existe mais uma coisa que está sendo feita além do processo convencional. Então, não é mais pegar uma caneta e começar a desenhar uma lapiseira, ou no computador, ou no AutoCAD, ou no CAD. Não, agora a gente tem uma nova forma de se fazer isso, que é através de comandos, de palavras. Então, o que ele ressalta é isso, né, essa outra forma de se criar as coisas. Inclusive, essa imagem vem desse resultado, né? E depois o outro artigo que eu inclusive experimentei essa IA também para trazer aqui para vocês, né? E ele fala que a inteligência artificial cria imagens de projetos, né, inspirados no ArcDaily. E aí eu trago uma provocação aqui para vocês nesse sentido, porque uma coisa que eu acho interessante e que eu vi alguns especialistas falando é da democratização do design. Porque, como eu sempre falo aqui para vocês,
Geralmente o cliente ele não tem repertório, né? Ele não estudou arquitetura, ele não tem acesso a esse tipo de informação, né? Tipo o ArcDaily ou revistas especializadas de arquitetura. Portanto, geralmente ele vai sim trazer um projeto raso para a gente, porque é o que está no repertório dele. Não é geralmente o que ele quer, não significa isso, mas significa que na verdade é o que ele tem acesso. Então, talvez essas ferramentas, essas IAs, elas vão, na verdade, popularizar isso e, de alguma forma, democratizar o design para essas pessoas. Não sei, isso é um palpite também, não sei o quão isso vai estourar a bolha, sabe? Talvez fique só na bolha das pessoas que criam design, ou talvez não, talvez isso vai ser de fato passado. Então, mas é um palpite que está acontecendo. E aí eu faço uma provocação para vocês, porque, por exemplo, essas imagens, talvez isso não tenha um impacto assim direto na arquitetura, mas talvez mude a forma, inclusive, de lidar com os clientes, né? Então, os clientes geralmente eles chegam para a gente com imagens prontas do ArcDaily, perdão, do Pinterest, por exemplo. Talvez isso não aconteça mais daqui a alguns anos. Talvez eles mesmos entrem nessas IAs e de alguma forma eles tenham essas ideias, né? Eles façam isso da forma que eles acham que deveriam ser e tragam essas imagens mais avançadas para a gente. Então, pode ser que isso aconteça. Não vou entrar aqui no mérito se isso é bom ou se isso é ruim. Só estou falando que há uma possibilidade que isso aconteça, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver aqui que a Aline falou. O problema é que as pessoas pagam. Gente, um pouquinho de paciência, porque meu celular está de cabeça para baixo, tá? A Aline está falando, o problema é que as pessoas pagam pelo projeto raso. Exatamente, né? Esse é um problema, assim, muito grave, inclusive, eu penso, porque o projeto raso nada mais é do que um abrigo, né? A concepção primária. Então, a pessoa está pagando por um projeto de arquitetura, quando na verdade estão recebendo um abrigo. E um abrigo pode ser muito bem feito por um pedreiro, né? Ou por um mestre de obras. Então, a gente tem um grande problema aí sim, a gente já discutiu sobre isso. Que mais? Deixa eu ver o que o Renato está falando. Eu estou muitíssimo interessado em usar IA para criar algumas referências, mas todas que eu tento. Ah, sim. Então o Renato está falando que ele está muito interessado em criar, né, com a IA, pegar algumas referências, mas todas são muito primárias. E de fato, Renato, eu também percebo isso, assim. Eu até brinco que a gente está na era, né, em relação à IA, como se a gente tivesse naqueles computadores que precisaram de cômodos para existir, né? Então hoje a gente tem um computador na palma da mão, mas antigamente não era assim. E eu acho que a IA está assim, sabe? Ela está muito primitiva ainda. Inclusive todos esses medos que a gente está discutindo aqui, dessa galera que está falando que pode ser extinção em massa, não sei o quê, isso aí os especialistas estão falando para daqui 30, 50 anos, tá? O que a gente tem hoje, alguns nem consideram inteligência mesmo artificial. É apenas uma automação. Então, de fato, é muito primitivo. Inclusive, o Midjourney é difícil, como eu disse para vocês. Aquela imagem, para criar aquela imagem, você tem várias tentativas, não é uma coisa muito intuitiva, tá? Mas, como a tecnologia também anda muito rápido, isso pode tomar muitos caminhos, né? Assim, eu acho que a gente tem que sim, sempre estar se atualizando disso e, de alguma forma, também ver o que está acontecendo, né? Não adianta a gente ignorar e ficar de braços cruzados. A Aline falou que já fez isso. Eita, Aline, eu perdi. Você fez isso o quê? Não, perdão, que já fazem isso, né? Ah, tá. Preocupada. Hashtag preocupada. Não, mas calma, fica comigo, gente, porque eu tenho uma conclusão legal aqui para essa live, tá? Não fiquem preocupados, calma. Vamos lá. Deixa eu só continuar aqui então. Então, pode ser que os clientes eles cheguem para a gente agora com essas imagens mais avançadas. E, como eu disse para vocês, não sei se isso é tão ruim, eu vou discutir isso com vocês no final, então fica aí. Deixa eu só trocar aqui para o próximo ativo, como próxima imagem, né, que ele chama de ativo aqui. Vamos lá. E aí eu testei algumas inteligências para vocês, como eu disse.
Aline falou, eu falei que as construtoras já vendem projetos como arquitetos. Sim, verdade. É. Bom, então eu testei essa IA aqui para vocês. Eu até coloquei lá no perfil, não sei se alguém viu. Que é a interioria. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu fiquei assustado com o resultado que ela entregou. Porque existem arquitetos, e eu tô falando assim, casos reais, meus amigos de formação, que eu vejo eles postando os trabalhos deles, e eles não conseguem chegar no nível que ela entregou. Eu vou ser bem sincero. Não conseguem. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa imagem aqui, que é uma imagem aleatória da internet. Eu acho que é tipo Casas Bahias, né? Vendendo armários. E pedi para que ela transformasse essa imagem. Então, o que que ela faz? Você entra num programa, num site, não é nem num programa, você não tem que baixar nada, é simplesmente um site, muito simples, gratuito, e você simplesmente tem que fazer o upload dessa imagem que você quer e colocar qual é o tipo de ambiente, se é um quarto, sala, cozinha, tem todos os ambientes, e qual estilo você quer. Então ela te dá as opções de moderno, rústico, japonês, enfim, contemporâneo, tem vários. E aí você, inclusive, consegue gerar todos ao mesmo tempo. Ela demora aí 1 minuto, 2 minutos, e ela consegue te entregar o resultado. E agora eu vou te mostrar qual o resultado. Peraí. Esse resultado aqui, ó. Pronto. Esse resultado. Então, e olha uma coisa, e ela me entregou isso em alguns minutos, gente. Eu não fiquei horas, foi em alguns minutos. É bizarro. E olha a qualidade, inclusive, do render, né? Dessa imagem. Tem arquitetos que não entregam renders assim, entende? Então, eu achei bizarro mesmo assim. E você consegue, a partir dessa imagem, inclusive, você gostou desse aspecto, mas quer outras opções baseada nessa, e aí é infinitas combinações. Como eu disse para vocês, a inteligência artificial, ela não é criativa. Ela simplesmente vai cruzar dados e começar a fazer milhões de possibilidades, né? Testar milhões de possibilidades para te entregar um resultado. E ela me entregou vários resultados. Eu coloquei esse aqui, mas tem um rústico também que eu gostei muito. É o que eu disse, assim, tem arquitetos que não estão entregando isso. A Aline falou passada. Sim, eu também fiquei, Aline. Calma aí, mas fiquem aí porque tem um... não é tão ruim assim não. Calma aí que a gente vai discutir sobre isso. Vamos lá pro X da questão. Aqui, gente, e aí, né, o X da questão que eu divulguei a live justamente com esse tema, que eu falei pra vocês que quem está fazendo projetos rasos hoje vai ter um grande problema daqui pra frente. Por quê? Porque imagina que, independente do grau de interferência dessas IAs, os clientes eles não vão aceitar mais se uma IA está entregando aquilo para esse cliente, ele não vai aceitar nada menos do que aquilo, né? Então, nesse sentido, a IA vai fazer o quê? Mesmo que ela não interfira em outros aspectos, ela está subindo a régua, né, se isso for difundido. E aí eu trago alguns dados aqui para vocês de um estudo da Universidade de Oxford. E ela faz ela coloca alguns parâmetros, né? Esses parâmetros nada mais é do que o grau de relação desse ser humano com o trabalho, né? E o quão esse trabalho precisa desse ser humano. Então, se for algo mais fabril, né? Aí, se não tiver essa necessidade, portanto, essa taxa aumenta exponencialmente e aí não há necessidade da utilização da mão de obra, entre aspas, do ser humano. Então, só que os arquitetos aqui estão numa faixa confortável, que ele está 1,8, enquanto, só para nível de comparação, os estilistas estão a 2,1. É uma taxa bem baixa, tá, gente? Não, tipo assim, a gente não está correndo risco. Mas calma. Mas qual que é o ponto aqui? Esses dados de Oxford, ele não está considerando um ponto. E, como eu disse para vocês, ele está considerando apenas esse ponto do contato, né? Do quão aquele ofício específico ele precisa da mão de obra do ser humano. Ok, até aí perfeito. Só que, por exemplo, um projeto raso,
Se a inteligência artificial conseguiu, com aquela imagem da cozinha, entregar aquele resultado, imagina o que ele não faz com essa fachada. Eu procurei, ainda não tem uma IA, mas isso aí é no estalo, a pessoa cria, uma inteligência artificial que consegue fazer uma fachada e entregar um resultado muito melhor do que esse. Então, os arquitetos que estão fazendo projetos rasos, eles estão, de fato, ameaçados. Não uma arquitetura. De fato, a arquitetura, a gente sabe que a arquitetura é muito mais do que uma imagem, do que uma renderização. A nossa profissão não vai ser extinta, tá? Não se preocupem com isso. Está longe disso, inclusive. Eu não vejo essa possibilidade. Mas, e aí eu acho que é até um ponto positivo da inteligência artificial, que eu falei para vocês, porque ela subiu a régua, né? Então, esses projetos rasos, a galera que está fazendo projetos rasos, ela não vai ter mais espaço no mercado. O mercado já está difícil, né? Já está saturado, já está difícil para todo mundo, mas esse tipo de arquitetura que eu acho que, se essa inteligência for difundida, não vai ser mais aceita, porque a gente vai, entende, vai subir o nível da coisa e, portanto, os clientes já vão chegar com uma expectativa maior e quem estiver fazendo copia e cola, estiver fazendo projetos rasos, cumprindo apenas a função primária da arquitetura, não vai ter espaço mais. Por quê? Se um pedreiro consegue fazer um abrigo, né? Então você começa um projeto pela planta, faz uma plantinha baixa ali, coloca, você sempre vai ter, né, principalmente na área urbana, sempre aqueles terrenos padronizados. Portanto, você vai ter uma IA, e eu já vi, inclusive, não sei se vocês já viram, tem uma IA que consegue fazer até planta baixa, espaços, isso eu já vi tem um tempo. E então, se você tem uma IA que faz uma planta baixa e uma IA que faz a fachada, entendeu? Então, só que um projeto, né, um bom projeto, um projeto de qualidade, não é só isso. E aí é o ponto. Então, a gente precisa fazer projetos potentes para que a gente consiga entregar um resultado maior que isso. E como eu disse, a inteligência artificial, ela não consegue criar coisas do além, assim, do nada. Ela só consegue comparar parâmetros e fazer cruzar esses dados e criar a partir do que a gente dá para ela como repertório. Então ela não é criativa, né? Por mais que a gente ache que, nossa, meu Deus, como ela criou. Mas não, todo esse material que ela tem é rico porque ela pega de vários lugares e consegue cruzar esses dados. Então, mais uma vez eu falo para vocês da importância de se fazer projetos potentes, projetos de qualidade. Agora eu acho que a coisa está ficando séria nesse sentido. Deixa eu ver o que a Aline falou. Exatamente, Aline. É exatamente isso, assim, se a gente não tiver essa consciência, e eu acho que também a gente tem essa tarefa e essa missão de passar o quanto antes para os clientes, né, e para todo mundo que é arquitetura de verdade, a gente precisa, e por isso que eu criei esse perfil aqui, a gente precisa se difundir, criar um batalhão aqui de arquitetos que fazem projetos potentes, para que a gente consiga mudar esse cenário da arquitetura, sabe? Esse cenário de que a arquitetura é simplesmente um projeto raso, entregar uma planta baixa com uma fachada caricata, né, de gosto estético duvidoso. Não é isso, a gente sabe que a arquitetura não é isso, a gente não estuda 5 anos para fazer isso. E eu peço desculpa para o dono desse projeto, eu não conheço, não quero atacar ninguém, não quero ofender ninguém, muito pelo contrário. Mas não dá, gente, a arquitetura não é isso, né? Então, e eu acho que a IA ela vem para, nesse sentido, eu acho que é um dos pontos positivos, ela vem justamente para estabelecer isso, sabe? Olha, se for para entregar isso, não vai rolar mais, porque a IA já vai entregar uma coisa melhor do que isso. Olha o ponto que a gente chegou, né? A IA está entregando uma coisa melhor do que isso, uma inteligência artificial e rudimentar ainda, né? Então esse é o ponto, tá? Deixa eu só trocar aqui. Ó, e aí, eu quero discutir com vocês em relação a esse projeto potente, né? Eu já falei sobre esse projeto aqui, é um projeto que eu gosto bastante, projeto do Vietnã, fica em Hanoi, no Vietnã. E só para dar uma contextualizada para quem não conhece, esse projeto ele tem uma coisa muito interessante, que é uma condicionante intangível, que é o seguinte, eu diria intangível e até lírica, porque não habita esse mundo aqui. Esse arquiteto Bom, vou começar bem isso. Hanoi é uma cidade do Vietnã que tem um território geográfico muito pequeno. Portanto, toda terra lá é muito cara, né? Todo pedacinho de terra é caro. Para vocês terem noção, esse projeto especificamente, ele tem 4 por 16. Então é um terreno bastante pequeno. E
E tem um ponto importante nesse projeto. Esses clientes, eles tinham duas filhas. Então, o arquiteto teve a sensibilidade de entender que se esse território, esse lugar era pequeno, e um detalhe importante, não tem equipamento público de qualidade, tem poucos e os que tem não tem qualidade. Então ele pensou, ok, é um terreno de 4 por 16, não tem equipamento de qualidade, aonde essas crianças vão brincar? Não tinha. E aí ele cria, vocês estão vendo essa parte superior, inclusive dá para ver naquela janelinha redonda, tem uma criança lá, tem um rostinho de uma criança. Então ele cria essa edificação pensando nessa condicionante, que é o brincar, né? É de uma sensibilidade muito grande, porque muitos arquitetos, né, se ele contratasse um arquiteto que estivesse fazendo um projeto raso, ele simplesmente implantaria a edificação ali e não consideraria essa condicionante. Às vezes nem passaria pela cabeça dele. E aí qual que é o impacto disso? Isso tem um impacto assim gigantesco na vida dessas crianças, né? Porque elas não passarão a vida delas no celular passando o dedinho, né? Hoje já é difícil não ter isso, imagina se você não tiver espaço para brincar. E isso tem vários impactos negativos na vida delas, né? Tanto impactos intelectuais quanto da criatividade dessas crianças, né? Porque é justamente nessa fase que elas vão desenvolver isso. Então, isso, por exemplo, a IA não tem como quantificar, não tem como ela cruzar esses dados, porque é uma condicionante que ela jamais pensaria, não estaria na literatura, é uma condicionante muito específica, né? É, como eu disse, intangível, até lírica, né? Não é uma coisa específica que existe, né? Então, eu acho que, né, até dando um pouquinho da minha opinião, não tem como substituir a arquitetura, não se preocupem com isso, mas ela vai sim substituir os projetos rasos, né? Quando você só tem a função primária da arquitetura, ou seja, você só tem que fazer uma planta baixa, encaixar ali de qualquer jeito e fazer uma fachada, né, imponente, sei lá o que eles pensam sobre essas fachadas, é muito fácil para IA. Agora, quando a gente tem um projeto potente, que vai ser responsivo às condicionantes pré-existentes, que vai ter técnica aplicada à concepção, ela não vai conseguir, por exemplo, fazer essa leitura do entorno, né? Ela não vai conseguir ver que tem um edifício ali, que vai fazer uma projeção específica, que essa projeção vai barrar os ventos, a iluminação. Ela não vai conseguir ver o que esse arquiteto viu, né, em relação às crianças. Então, não se preocupem, porque um projeto potente jamais será substituído. Agora, um projeto raso, né? E aí, inclusive, para apoiar a minha fala aqui, eu trago para vocês, deixa eu só tomar uma água aqui. Eu trago para vocês essa fala aqui da Lucilena Galvão, que é uma filósofa contemporânea. Ela é daqui de Brasília, inclusive. Ela está viva. E ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte, ela falou assim, o medo que temos de achar que as máquinas roubarão o nosso lugar pode ser invertido. Na verdade, nós roubamos o lugar das máquinas por muito tempo, porque só desenvolvemos um raciocínio mecânico, material e dedutível a partir de pequenas premissas. Por quanto tempo a humanidade vem seguindo dessa forma? Agora é hora de avançarmos para um lugar mais criativo. Ou seja, basicamente o que ela está dizendo aqui é que essas partes mecânicas, essas preocupações, né, mais cotidianas do processo mais racional, a gente pode delegar isso para essas inteligências artificiais e se preocupar de fato com o que interessa, né? Em relação à arquitetura, por exemplo, com um projeto especificamente, e não com outras coisas que são, né, que são pequenas e que a gente pode delegar isso. Então eu acho que assim, é um outro ponto de vista que eu acho também que é super interessante. Eu trago ele aqui porque eu não quero que vocês fiquem com esse aspecto de ai meu Deus, agora a arquitetura vai acabar e acabou. Não, eu acho que muito pelo contrário. Eu, até colocando minha opinião, né, eu acho que ela vai ter um impacto sim, e nem sempre vai ser positivo, né, como eu disse. Talvez essa interferência com os clientes, talvez isso gere um pouco de ruído ali, seja um problema. Mas eu acho que ela vem também para ajudar bastante, assim, nessa questão de automação e também para subir um pouquinho a régua da coisa e para que esses arquitetos que estejam aí de alguma forma estagnados, né, na sua evolução, para que eles tenham um insight e meio que um empurrãozinho e pensem, poxa,
eu preciso sair dessa estagnação aqui, dessa forma de criação que eu estou tendo aqui, porque senão eu vou perder espaço, né? Mas é isso, gente. O que vocês acharam? Vou responder ainda. Calma, não sai não que eu vou responder as perguntas que vocês mandaram. Mas o que vocês acharam? Me conta. Deixa eu só pegar meu telefone aqui, meu outro, que as perguntas, para ver as perguntas de vocês. Enquanto isso, me mandem aqui o que vocês estão achando, o que vocês acharam da inteligência, se vocês concordam, se vocês discordam. Vamos lá. Muito bom. A Aline falou muito bom. Que bom, Aline. Fico feliz que você tenha gostado. Vamos lá, gente. Vamos colocando aí, tá? Cláudio falou excelente. Que bom.